Meu nome é Ethan Clark e por muito tempo, achei que minha vida fosse um monumento ao trabalho árduo e à estabilidade. Tenho 36 anos e sou dono da minha própria empresa de reparos. Do momento em que meu alarme toca às 5 horas da manhã até trancar meu caminhão à noite, meu mundo gira em torno do trabalho honesto. A mordida de uma chave inglesa em um cano enferrujado, o zumbido satisfatório de um ar-condicionado recém-instalado, o estalo limpo de uma conexão de fio. Construí tudo isso do zero. Meu pai era operário de fábrica e perdeu o emprego quando a fábrica fechou. Minha mãe era garçonete e nunca parava de se preocupar com as contas. Jurei que nunca viveria assim. Queria construir algo tão sólido, tão inabalável, que pudesse resistir a qualquer tempestade. 4 anos atrás conheci Madison. Ela estava em um churrasco na casa de um amigo, rindo em um vestido de verão, e pareceu enxergar o homem por trás das mãos sujas de graxa. Ela apreciou minha ambição, minhas longas horas de trabalho, meus planos para o futuro. Ela era linda, sempre com um sorriso radiante e um humor afiado. Namoramos por 1 ano e nos casamos. Alguns meses depois do casamento, ela largou o emprego de recepcionista. Quero me concentrar em fazer da nossa casa um lar, disse-me. Não questionei. Só com o meu salário já ganhávamos o suficiente, e a ideia de chegar em casa e encontrar uma esposa que se preocupasse com os detalhes era como a recompensa por todos os meus anos de trabalho árduo. Superficialmente, nosso casamento era um jardim impecável. Falávamos sobre filhos, sobre o nosso futuro, sobre férias que nunca tiraríamos. Mas eram as rotinas que realmente nos mantinham unidos. Uma coreografia silenciosa de uma vida vivida lado a lado. Eu trabalhava 10 ou 12 horas por dia e quando chegava em casa, ela já tinha preparado o jantar, feito em casa ou pedido por delivery. Nossas conversas eram breves, sobre as trivialidades do dia. A intimidade física tinha diminuído quase completamente, mas eu me convenci de que era normal. A vida simplesmente acontece. Ela parecia satisfeita, e isso era tudo o que importava para mim. Eu também estava satisfeito. Nossa casa era a personificação do meu sucesso. Era uma casa modesta de 3 quartos num bairro residencial tranquilo, o tipo de lugar onde as pessoas realmente conhecem seus vizinhos. Cada centímetro daquela casa era parte de mim. Eu mesma havia refeito toda a fiação elétrica, arrancado e reconstruído os armários da cozinha e restaurado o piso de madeira. Era o meu reino, a minha prova de que eu havia desafiado o meu passado. Mas, nos últimos 6 meses, uma pequena e insidiosa rachadura havia aparecido na fundação. Madison ficou apegada ao celular, sempre mantendo a tela virada para longe de mim. Quando respondia às mensagens, o sorriso não era para mim, era para a tela. Ela começou a se arrumar mais, não para os nossos raros encontros românticos, mas para fazer compras e ir às aulas de yoga. Quando eu perguntava o que ela fazia o dia todo, as respostas ficavam vagas e distraídas, como se ela estivesse me dizendo o que achava que eu queria ouvir. Eu reprimi a situação, atribuindo tudo ao meu próprio cansaço. Eu confiava nela. Não confiar nela significaria admitir que a vida que eu construí era uma mentira, e essa era uma verdade que eu não estava pronto para encarar. Eu deveria ter ouvido meus instintos, porque na tarde seguinte meu mundo inteiro desmoronaria no estacionamento de um hotel. Recebi um chamado de trabalho para um reparo emergencial em um hotel boutique recém-inaugurado no centro da cidade. Um trabalho que destruiria a ilusão em que eu vivia. O Grand Meridian Hotel era tudo o que eu não era. Era puro cromo polido e opulência silenciosa. O tipo de lugar onde o próprio ar parecia puro demais. Dirigi minha velha caminhonete de trabalho até a área de serviço, com minha caixa de ferramentas chacoalhando no banco do passageiro. Um contraste gritante com os carros de luxo estacionados ordenadamente no estacionamento. O chamado era para um ar-condicionado com defeito em uma cobertura. Um serviço rápido, imaginei que entraria e sairia em 1 hora. Então eu a vi. A visão me atingiu com a força de um soco físico. Ela saiu de uma BMW prateada e elegante, um carro que eu nunca tinha visto antes, sua risada ecoando no ar estéril da garagem. Não era o som da risada habitual da minha esposa. Era uma risada livre e despreocupada que eu não ouvia há anos. Ela usava um vestido que eu não reconheci, justo, de um verde esmeralda profundo que brilhava na luz da tarde. Seu cabelo estava penteado por um profissional, sua maquiagem impecável. Ela não estava vestida para um compromisso qualquer, estava vestida para um encontro. Ao lado dela, um homem alto e confiante, de terno sob medida, estava de pé. Sua mão repousava na parte inferior das costas dela, os dedos ali com uma familiaridade que me fez sentir um aperto no estômago. Eles caminharam em direção à entrada principal do hotel, seus corpos próximos, a mão dela entrelaçada à dele.
Minha mente, numa tentativa desesperada de me proteger, tentou racionalizar a situação. Um colega de trabalho, um amigo, talvez um primo dela, aquele de Chicago que eu nunca conheci. Mas o jeito como ela o olhava, a intimidade natural em seus movimentos, não era amizade. Era um mundo secreto do qual eu não fazia parte. O mundo de uma mulher infiel e seu amante. Fiquei ali paralisada, minha caixa de ferramentas de repente parecendo incrivelmente pesada. Um peso morto na minha mão. Senti um nó na garganta. Queria invadir o local, gritar o nome dela e destruir aquela cena perfeita. Queria arrastá-la pelo braço e expô-la pelo que ela era, bem ali na frente dele. Mas minhas pernas não se mexiam. Uma parte de mim, a parte racional, soterrada por uma onda de raiva visceral e intensa, me impediu. Me virei e voltei para minha caminhonete. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a chave na ignição. O conserto foi esquecido. Liguei para a recepção. Minha voz era um monótono oco e menti sobre uma emergência familiar. Enquanto eu estava sentada naquele estacionamento, agarrando o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos, a dor da traição foi rapidamente ofuscada por algo muito mais frio. Pensei na casa que construí, no dinheiro que economizei, na vida pela qual investi meu suor e sangue. Pensei em todas as mentiras, nas respostas vagas, no telefone misterioso. Tudo fez sentido. Um mosaico horripilante de enganos. E então a clareza veio. Se eu a confrontasse, ela mentiria. Ela me manipularia psicologicamente, diria que eu estava louco, que estava imaginando coisas. Ela transformaria tudo em minha culpa. E no fim, levaria metade de tudo que eu havia construído. A ideia de ela ir embora com meu dinheiro suado, minha casa, minha paz de espírito, era uma dor ainda maior do que a própria traição. Então tomei uma decisão. Não diria uma palavra. Ainda não. Iria para casa e agiria normalmente. Fingiria ser um marido amoroso e ingênuo. E enquanto ela vivia sua vida dupla, eu estaria silenciosamente, meticulosamente, reunindo cada prova. Construiria um caso tão irrefutável, tão condenatório, que ela não teria a menor chance. Quando chegasse a hora, eu não apenas a deixaria. Eu a destruiria completamente, de forma que ela jamais se recuperaria. Dirigi para casa, as mãos firmes no volante, a mente já um campo de batalha de estratégias. 2 horas depois, quando ela entrou pela porta, a maquiagem um pouco borrada, um sorriso falso no rosto, alegou que tinha almoçado na casa de uma amiga. Encontrei-a na cozinha, sorri de volta e disse: "O jantar está com um cheiro ótimo, querida." Inclinei-me e beijei sua bochecha. Um beijo fantasmagórico que era uma promessa de guerra. Ela não fazia ideia de que o homem que traiu estava prestes a se tornar seu pior pesadelo. Na manhã seguinte ao meu mundo ter acabado naquele estacionamento, eu era um fantasma na minha própria vida. Fiz café. Meus movimentos, um ritual ensaiado do homem que eu costumava ser. Dei um beijo de despedida em Madison. Seus lábios eram macios, alheios. Ela me deu um pequeno sorriso meio adormecido enquanto eu saía pela porta, o mesmo sorriso que me dava há 4 anos. O homem que saía pela porta era uma imitação perfeita de Ethan Clarke. O homem de dentro havia sumido, substituído por algo mais frio, mais concentrado. Durante meu horário de almoço, dirigi até uma parte da cidade que eu nunca tinha visitado. Uma ruazinha suja, repleta de lojas de penhores e de bebidas. Subi uma escada rangente até um pequeno escritório acima de uma loja, o ar denso com o cheiro de papel velho e poeira. Eu ia me encontrar com Ryan Carter, um detetive particular que um amigo havia me recomendado. O escritório de Ryan era espartano, seu rosto um mapa de experiências difíceis. Ele era um ex-policial, e seus olhos tinham aquele olhar cansado e experiente de alguém que já viu de tudo. Contei tudo para ele, cada detalhe angustiante, minha voz plana e sem emoção. Ele ouviu sua caneta riscando um bloco de notas. Quando terminei, fiz a única pergunta que importava: de quanta prova eu preciso? Ryan recostou-se na cadeira. O suficiente para que o advogado dela não tenha argumentos, respondeu ele, com a voz tão seca quanto o ar da sala. Fotos, vídeos, recibos, registros de data e hora. Documentamos tudo. Vou instalar um rastreador GPS no carro dela. Está no seu nome, então estamos tranquilos. Vou fazer um cronograma de vigilância. Dependendo da frequência com que ela se encontra com esse cara, posso ter um caso à prova de balas em 2 a 4 semanas. O adiantamento era alto. $3.500 à vista. Não hesitei. Tirei uma boa quantia em dinheiro da carteira, o dinheiro que eu tinha reservado para um novo aquecedor. Parecia um preço pequeno pela verdade. Ryan começou a trabalhar imediatamente. 3 dias depois, ele ligou. Ele tinha descoberto o padrão dela. Ela se encontrava com um amante, um corretor de imóveis chamado Jackson Taylor,
2 vezes por semana no Grand Meridian. Às vezes, eles almoçavam em restaurantes chiques que eu não conseguiria pagar nem no meu melhor dia. De volta para casa, o teatro começou. A guerra silenciosa. Interpretei o papel do marido devotado perfeitamente. Perguntei sobre o encontro dela. Elogiei suas roupas novas. Ela falou sobre a aula de yoga, sobre tomar café com as amigas. Cada mentira que ela contava, cada sorriso falso, cada eu te amo, era um prego novo no caixão do nosso casamento. A parte mais difícil não foi a raiva. Foi a solidão. Eu não podia contar para ninguém. Não podia me apoiar em um amigo nem descontar minha raiva em um irmão. Eu precisava ser forte, funcional e confiante. À noite, deitada na cama ao lado dela, eu encarava o teto, me sentindo como um fantasma na minha própria casa, uma estranha na minha própria pele. 3 semanas depois, Raya me entregou a prova. Estava em uma pasta, um grosso pacote de verdades frias e duras. Fotos de Madison e Jackson entrando em quartos de hotel, de mãos dadas, com registros de horário mostrando que ela ficava lá por horas a fio. Um vídeo borrado deles se beijando no carro dele, as cabeças próximas, seus corpos formando uma única silhueta íntima, e uma pilha de recibos do cartão de crédito dele. Os hotéis, os jantares, até mesmo a compra de um colar de diamantes que eu a tinha visto usando na semana passada. As provas não eram apenas uma confirmação da traição dela. Era um mapa da minha estupidez. Senti uma estranha mistura de vingança e profunda tristeza. O alívio de saber a verdade misturado com a dor de uma vida construída sobre uma mentira. Com as provas em mãos, marquei outra consulta. Minha próxima parada foi um escritório de advocacia, um prédio alto e elegante que exalava sucesso. Clary Watson, minha nova advogada de divórcio, era uma força da natureza. Ela tinha seus 50 e poucos anos, vestia-se impecavelmente e possuía um olhar que não deixava escapar nada. Expliquei o caso, as fotos, os vídeos, o fato de Madison não ter trabalhado um dia sequer em 4 anos. Clary ouviu com uma expressão indecifrável. Isso é um caso clássico, afirmou com voz firme e direta. Adultério, dependência financeira, provas documentadas. Nessas circunstâncias, podemos usar isso a nosso favor para um acordo favorável. Ela não receberá pensão alimentícia. Você ficará com a casa, seu negócio, suas economias. Entraremos com um pedido de divórcio sem culpa para manter tudo limpo, mas usaremos essas provas para pressioná-la a assinar rapidamente. Olhei para ela, minha voz um sussurro oco. Quando? Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Quando você estiver pronto, redigiremos os documentos. Você me dirá quando devo notificá-la. Eu recomendaria fazer isso quando você estiver presente. Isso lhe dá controle da situação. Marcamos um encontro para dali a 2 semanas. Tempo suficiente para finalizar a papelada e garantir que não houvesse pendências. Tempo suficiente para eu colocar meus assuntos em ordem. Naquela noite cheguei em casa e senti o cheiro da minha comida favorita, lasanha. Madison estava na cozinha, cantarolando o rádio, completamente alheia a tudo. Eu sabia que aquela seria a última vez que fingiria. Logo sua mentira perfeita se despedaçaria, e eu estaria lá para assistir a cada segundo. Em 48 horas, a mentira perfeita de Madison se despedaçaria, e eu estaria lá para assistir a cada segundo. Era uma terça-feira à noite, uma escolha deliberada. Eu sabia que Madison não teria conhecido Jackson numa terça-feira. Ela gostava de manter seus encontros restritos aos meus dias de trabalho mais corridos, geralmente quartas e sextas. Ela estaria em casa, tranquila, acomodada, completamente alheia a tudo. Exatamente às 18h30, entrei pela porta. Eu estava calma, de uma forma sobrenatural, como um lago de gelo sobre o fogo. Eu havia ensaiado esse momento centenas de vezes na minha cabeça, editando minhas falas, refinando minha compostura. Madison estava no sofá, com as pernas encolhidas, mexendo no celular. Ela nem sequer olhou para cima imediatamente. Oi, amor, como foi o trabalho? Murmurou com a voz preguiçosa e familiar. Longo respondi, colocando as chaves no balcão com um tilintar suave, mas produtivo. Não me sentei ao lado dela. Em vez disso, mudei para a poltrona do outro lado da sala, criando distância, tornando minha presença uma intrusão. Ela me lançou um olhar de relance, percebendo a falta de cordialidade, mas ignorou. Voltando para a tela, peguei o controle remoto e mudei de canal, parando em um documentário sobre a natureza. Na tela, uma leoa perseguia uma zebra solitária. Seu movimento lento, metódico e inevitável. A ironia me fez sorrir por dentro. Esperei. Exatamente às 19h, a campainha tocou. Madison franziu a testa, desviando completamente a atenção do celular. Estamos esperando alguém? Mantive o olhar fixo na televisão,
observando a predadora diminuir a distância. Não nós, eu disse baixinho, a palavra com gosto de cinzas na boca. Você, ela se levantou, irritada com a interrupção, e foi até a porta. Quando a abriu, um jovem de terno barato estava lá segurando um envelope grosso de papel pardo. Madison Hall, ele perguntou com um tom frio e profissional. Sim, ela respondeu, com a voz carregada de confusão. Você foi notificado. Ele lhe entregou o envelope. Ela abriu o envelope, acenou com a cabeça como que por um prelúdio, e recuou rapidamente, desaparecendo na penumbra. Madison olhou fixamente para o envelope, o rosto empalidecendo. Sua compostura começou a ruir imediatamente, suas mãos tremeram levemente enquanto ela, desajeitadamente, abria o fecho. Eu a observei da poltrona, completamente imóvel. O silêncio da sala era pontuado apenas pelo narrador do documentário da Nature Documentaries descrevendo o golpe final e letal da leoa. Ela retirou os documentos. Seus olhos percorreram a primeira página. Divórcio em letras garrafais. Depois, diferenças irreconciliáveis. Em seguida, seu olhar caiu sobre o verso onde Clary, minha advogada, havia habilmente prendido com um clipe algumas fotos selecionadas como prova. A cor sumiu de seu rosto, deixando-a pálida e abatida. Então, o sangue voltou em uma onda violenta, tingindo suas bochechas de vermelho. O quê? O que é isso? Sua voz era um sussurro frágil, o último suspiro de sua negação perfeita. Finalmente me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. É exatamente o que parece. Eu sei sobre o Jackson. Eu sei sobre o Grand Meridian. Eu sei sobre cada almoço, cada mentira, cada vez que você chegou em casa cheirando a perfume de outra pessoa, fingindo que tinha ido à aula de yoga. Sua boca abriu e fechou, incapaz de formular uma defesa coerente. Ela olhou para as fotos. Ela e Jackson, inegáveis, nítidos, claros como o dia, entrando no hotel, se beijando apaixonadamente no estacionamento. Ethan, isso não é. Não. Eu a interrompi, minha voz fria e firme, sem qualquer traço da raiva que ela esperava. Não me insulte com mais mentiras. Você perdeu sua última chance de dizer a verdade semanas atrás. Ela deixou o envelope cair, os papéis se espalhando pelo chão de madeira, e se desfez instantaneamente. Caiu de joelhos, as lágrimas já escorrendo, a atuação se intensificando. Ethan, por favor. Foi um erro. Eu estava sozinha. Você está sempre trabalhando. Eu não queria que isso acontecesse. Ela começou a implorar. Levantei-me imediatamente, afastando-me de seu alcance frenético. Você não queria transar com outro homem em um hotel 2 vezes por semana durante 3 meses. Você não queria usar meu dinheiro. O dinheiro que ganhei consertando aquecedores e vasos sanitários foi usado para comprar vestidos novos para impressioná-lo. Você não queria mentir na minha cara todos os dias. Ela soluçava histericamente agora, agarrando a cabeça. Por favor, podemos consertar isso. Eu termino tudo. Nunca mais vou vê-lo. Podemos fazer terapia. Por favor, Ethan. Eu te amo. Você me ama? Repeti, uma risada seca e áspera escapando da minha garganta. Você nem sabe o que essa palavra significa. Sabe o que eu fiz enquanto você estava por aí fingindo ser solteiro? Eu trabalhei. Eu economizei. Eu construí esta vida. Gesticulei ao redor da casa. Minha casa. E você jogou tudo fora por um cara com ternos bonitos e um carro bonito. Me desculpe, ela disse com a voz embargada. Me desculpe mesmo. Coloquei a mão no bolso e peguei meu celular. Rolei até a pasta privada que Ryan tinha me dado e apontei a tela para ela. Um vídeo começou a tocar, um clipe curto e silencioso dela e de Jackson rindo, a cabeça dela apoiada no ombro dele. É assim que você vê o que é pedir desculpas? Porque para mim parece alguém que tinha certeza de que nunca seria pega. Madison finalmente desmoronou, enterrando o rosto nas mãos, os ombros tremendo com soluços desesperados. O que você quer de mim? Nada, respondi secamente, passando por ela em direção ao balcão. Quero que você assine os papéis. Meu advogado entrará em contato com você para dar os detalhes. Você não vai receber pensão alimentícia. Você não vai ficar com a casa. Você não vai receber nada além da chance de ir embora em silêncio. Seu rosto se iluminou molhado de lágrimas, o medo substituindo a culpa. Para onde eu vou? Esse não é mais o meu problema, respondi, pegando minha jaqueta. Talvez Jackson te acolha. Ou talvez você se vire como eu, trabalhando. Peguei minhas chaves. Vou ficar na casa de uma amiga hoje à noite. Quero você fora daqui até o fim da semana. Leve suas roupas, seus pertences pessoais, nada mais. Se você levar um centavo, ou qualquer coisa que seja minha, vou prestar queixa por furto. E tenho recibos de tudo nesta casa. Ethan, por favor.
Virei-me uma última vez, nossos olhares se encontrando, sem qualquer conexão, qualquer arrependimento. Acabou, Madison. Você fez sua escolha. Agora você vai ter que conviver com ela. Saí, o som da porta da frente fechando e interrompendo seu soluço. Entrei na minha caminhonete e fui embora. Pelo retrovisor, eu podia vê-la parada na porta iluminada. Uma pequena silhueta quebrada contra o reino que ela havia abandonado. Pela primeira vez em semanas, a tensão saiu do meu peito e eu senti que podia respirar de verdade. Ela estava fora da minha vida. Mas o homem que a ajudou a me trair, Jackson Taylor, ainda andava por aí como se nada tivesse acontecido. Isso estava prestes a mudar. 2 semanas depois de Madison ter saído pela porta, o divórcio estava praticamente resolvido. A casa era minha. Os negócios estavam a salvo. Minha advogada, Clary, usou as provas como um bisturi, deixando Madison apenas com suas poucas caixas de roupas e a humilhante vergonha da derrota. Os papéis estavam assinados, e a ameaça de exposição pairava sobre sua cabeça o suficiente para impedi-la de contestar o acordo. Eu deveria estar em paz, mas o silêncio vazio da casa não era suficiente. Uma queimação fria e familiar permanecia em meu peito. Não se tratava mais dela. Tratava-se de Jackson Taylor, o homem que entrará na minha vida como um furacão, que desfrutara dos benefícios do meu trabalho e da minha confiança, e que agora estava de volta ao seu escritório impecável, dirigindo sua BMW prateada, fechando negócios e vivendo sua vida luxuosa como se nada tivesse acontecido. Ele não perderá um centavo. Não sentirá um pingo de medo ou arrependimento. Esse desequilíbrio eu não podia tolerar. Eu não queria o dinheiro dele. Eu não queria que ele fosse preso. Eu só queria que ele soubesse, física e irrevogavelmente, que algumas ações acarretam consequências que advogados e documentos não podem controlar. Eu não sou um homem violento. Construí minha vida com ferramentas, não com socos. Mas também conheci alguns caras dos velhos tempos, quando eu trabalhava em obras, caras que operavam fora do mundo limpo e legal que eu havia construído. Liguei para Owen, um ex-fuzileiro naval que agora trabalhava como segurança em uma boate no centro da cidade, e para Dylan, um mecânico quieto com uma memória longa para rancores e um sólido código de lealdade. Encontrei-me com eles em um barzinho de beira de estrada. Não me fiz de vítima. Apenas expus os fatos enquanto tomávamos cerveja barata. Esse cara dormiu com a minha esposa por meses, ajudou-a a mentir para mim. Ele acha que não haverá consequências. Quero que ele entenda que haverá. Owen e Dylan trocaram um olhar cúmplice. Owen falou primeiro, com a voz rouca. Não vamos matar ninguém, Ethan. Eu não quero que ele morra, confirmei. Só quero que ele se lembre desta semana pelo resto da vida. Eles fizeram a lição de casa. Jackson tinha uma rotina de exercícios pretensiosa, uma caminhada rápida noturna pelo seu bairro rico 2 vezes por semana, geralmente por volta das 17 horas. 22 horas, provavelmente para compensar o uísque que ele bebeu. 3 noites depois, estávamos esperando. Estávamos estacionados a 3 quarteirões de distância, observando o sinal de GPS no celular de Dylan, que rastreava a rota. Jackson apareceu no horário, sua postura arrogante mesmo à distância. AirPods conectados às orelhas, envolto em sua própria bolha de autoimportância. Ele pegou um atalho por um beco estreito e mal iluminado entre uma lavanderia e um mercadinho falido. Uma atitude estúpida para um homem de sua faixa de renda. Quando ele estava na metade do caminho, Owen, Dylan e eu saímos das sombras, bloqueando sua passagem. Jackson parou, tirando um dos AirPods com irritação brilhando em seus olhos. Posso ajudar vocês? Dei um passo à frente, com as mãos enfiadas nos bolsos. Meu coração estava acelerado, mas minha voz estava firme. Jackson Taylor, sua expressão mudou. Confusão, depois um lampejo de reconhecimento nauseante. Eu te conheço? Ainda não, eu disse. Mas você conhece minha esposa, Madison Hall. A cor, a expressão de espanto sumiu do rosto dele instantaneamente. A arrogância se dissipou, substituída por um medo primitivo. Ele deu um passo nervoso para trás, os olhos fixos na entrada do beco. Olha, cara, eu não quero confusão. Nem eu respondi, com a voz perigosamente suave. Mas você me arrumou confusão mesmo assim. O que aconteceu em seguida foi rápido, brutal e completamente silencioso, exceto pelo grunhido de esforço e o baque surdo de osso contra a carne. Owen atacou primeiro com um soco forte e contundente que atingiu Jackson em cheio no estômago, roubando-lhe o fôlego e fazendo-se curvar. Dylan veio em seguida, com um chute violento nas costelas que derrubou Jackson de joelhos. Ele tentou se encolher, protegendo a cabeça, mas estava diante de 3 homens que sabiam usar o peso do corpo.
Não usamos armas, nem tacos, nem facas, apenas punhos, botas e o tipo de violência calculada que deixa marcas, mas não causa danos permanentes. Eles se concentraram em suas costelas, seus braços, suas pernas. Eles não quebraram nada, mas garantiram que tudo seria extremamente doloroso durante o mês seguinte. Eu fiquei de braços cruzados, observando meus dois associados aplicarem a justiça que o sistema legal não conseguia. Vi Jackson ofegar e gemer no asfalto sujo, sangrando pelo lábio cortado, os olhos arregalados de puro terror. Quando Owen e Dylan se afastaram, eu me agachei ao lado de Jackson, que agarrava as costelas, sentindo o gosto do próprio sangue. Você achou que podia simplesmente entrar na vida de outro homem e tomar o que não lhe pertencia? Sussurrei, garantir que a mensagem fosse a última coisa que ele ouvisse. Você achou que não haveria consequências, apenas pequenas viagens divertidas ao Grand Meridian. Agora você sabe melhor. Jackson tentou falar, mas apenas um suspiro escapou. Fique longe de Madison, continuei. Fique longe de mulheres casadas. E se você sequer pensar em chamar a polícia, lembre-se de que tenho fotos e vídeos seus transando com a minha esposa. Vou garantir que todos com quem você trabalha, todos no seu precioso círculo social, todos na sua família vejam. Vou arruinar sua carreira e sua reputação mais rápido do que você consegue fechar um negócio. Entendeu? Ele assentiu fracamente com os olhos marejados. Levantei-me, fiz um sinal para Owen e Dylan e saímos do beco. Não olhei para trás. Eu sabia que tinha cruzado uma linha, um limite moral definitivo. Mas enquanto dirigia para casa, uma satisfação sombria e pesada me invadiu. A justiça, pensei, às vezes precisa de um empurrão. A tempestade havia passado. Agora eu tinha que descobrir que tipo de homem eu havia me tornado. 6 meses. 6 meses se passaram desde que eu estivera naquele beco, observando Jackson Taylor aprender o preço de sua arrogância. 6 meses desde que me afastei do homem destruído, das promessas quebradas e da silenciosa satisfação de uma dívida paga. O divórcio foi finalizado há 3 meses. A papelada clara e definitiva confirmou que a casa, a empresa e cada centavo que eu havia ganho eram inequivocamente meus. Clary fez seu trabalho perfeitamente. A ameaça de expor o caso de Madison ao tribunal e à sua família foi mais do que suficiente para pressioná-la. Ela assinou sem reclamar, levando consigo as roupas com que chegou e o gosto amargo da derrota. Meu negócio, ironicamente, estava prosperando. Parecia que o universo estava recompensando minha honestidade, finalmente equilibrando a balança. O foco frio e meticuloso que eu havia dedicado a planejar a queda de Madison, agora eu redirecionava para o meu trabalho. Eu estava mais confiável, mais concentrado, e os empreiteiros notaram, me enviando trabalhos regulares e bem remunerados. A tempestade havia passado e minha base, aquela que Madison tentou destruir, estava mais forte do que nunca. A vida de Madison, entretanto, desmoronou com a velocidade previsível. Soube de algumas coisas por meio de conhecidos em comum, o tipo de fofoca que vaza quando alguém se apaixona perdidamente. O caso com Jackson terminou no momento em que ele saiu rastejando daquele beco, espancado e aterrorizado. Ele não queria uma amante. Só queria sexo fácil sem consequências. Quando as consequências apareceram na forma de 3 homens furiosos, ele desapareceu. Madison se mudou para o outro lado da cidade. Instalou-se em um apartamento apertado e barulhento de um quarto, com paredes finas e a sensação perpétua de fracasso. Ela trabalhava como garçonete em uma rede de restaurantes baratos. Eu a imaginava em pé por 10 horas, lidando com gorjetas medíocres e clientes mal educados. Um contraste gritante com a yoga tranquila e os almoços caros que ela antes desfrutava às minhas custas. Ela tentou entrar em contato algumas vezes, mensagens pedindo para conversar, e-mails implorando por um desfecho. Ignorei todos. Não havia mais nada a dizer. Seu desfecho era a vida que ela estava vivendo agora. Encontrei Jackson uma vez, um acidente inevitável num posto de gasolina numa sexta-feira à noite. Ele usava um casaco caro, mas sua postura estava diferente. Caminhava com uma leve claudicação, quase imperceptível, um resquício da dor que Owen lhe infligiu. Estava pagando pela gasolina premium quando me viu parado perto da bomba. Nossos olhares se cruzaram por talvez meio segundo, e a cor sumiu instantaneamente de seu rosto. Sua boca secou e seus olhos se arregalaram com um medo paralisante e puro. Guardou o cartão na carteira, abandonou a bomba e saiu dirigindo rapidamente. Ele conviveu com isso, exatamente como eu lhe disse que faria. Ele se lembrou. Quanto a mim, o homem que emergiu daquela guerra silenciosa não era mais o mesmo homem gentil que acreditava numa vida perfeita. Estou mais cauteloso agora, mais reservado com a minha confiança.
Talvez eu seja cínico, mas prefiro chamar isso de sabedoria adquirida na sarjeta. Comecei a sair com alguém novo há alguns meses. Olivia. Ela trabalha no caixa do supermercado perto da minha loja. Ela é gentil, centrada e trabalha muitas horas por conta própria. Ela valoriza a honestidade e uma vida confortável e previsível. Levamos as coisas com calma. Ela sabe o básico, que minha ex-esposa me traiu e que tudo terminou mal. Mas eu guardo os detalhes mais sombrios do acerto de contas às 7 chaves. Essa parte da minha vida, a parte que envolve o beco e a raiva fria e concentrada, pertence somente a mim. Algumas noites, quando estou sozinho nesta casa, minha casa construída por minhas próprias mãos, sento em silêncio e penso em tudo. Não me arrependo das minhas escolhas. Nem da vigilância, nem do divórcio, nem mesmo daquela noite no beco. Protegi o que era meu e garanti que aqueles que tentaram me tirar isso pagassem um preço pessoal. Talvez para alguns isso me torne um vilão, mas eu durmo bem. Porque no fim a justiça foi feita não por um sistema que recompensa a decepção, mas por um homem que finalmente se defendeu. E agora finalmente estou livre. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava, ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curioso para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se você se interessou pela história, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade. Eu trago histórias novas e cativantes todos os dias, então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!